Bom dia, comadre, bom dia, Joaquim, bom dia a todos do Oratório Virtual. Nós estamos dando continuidade ao Christian Day, um dia inteiro dedicado a Jesus Cristo, e nós seremos agora falaremos um pouco nessa 1 hora de live. Esperamos que São Miguel e Carlos Acuti, o Beato Carlos, nos ajude a manter aí um equilíbrio, uma constância nas nossas lives dedicadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos fazer a nossa participação aqui falando de uma auxiliar imprescindível, importantíssima e escolhida por Deus para auxiliar nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Virgem Maria. Eu vou ter aqui aqui Rafaela e também da minha comadre Vivian Cali. Olá, Rafaela, seja bem-vinda. Olá, Alex, bom dia a todos no Oratório Virtual. Bom dia, vou chamar a Vivian aqui. E hoje nós temos uma convidada também que vai compor as nossas filhas de Maria. Bom dia, Vivian. Bom dia, comadres. Tudo bem? Tudo bem? Hoje nós vamos ter uma convidada, que é a Larissa Nóbrega, professora de filosofia, dedicada à comunidade Opus Dei, comunidade católica. Vamos esperá-la entrar aí, né? Ela ainda não entrou. E como é que vocês estão hoje de Christian Day? Gostaram da live do brasão, dos brasões? Ricardo, Professor Ricardo. né? Ele arrasa. Um trabalho interessantíssimo e minucioso, né? Sim. Diga, Rafa. Não, eu tô falando, é isso mesmo, é muito rico, né? Um tema muito rico e ainda muito desconhecido por nós católicos, né? Importante. Exatamente. Bom dia, entrou Maria do Carmo, Jonathan. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, né? Eu falei bom dia. É porque é um dia longo hoje, um dia extenso, com muitas programações, muitas homenagens, depoimentos. Vocês podem ir ao YouTube, onde haverá o dia inteiro depoimentos e vídeos de pessoas que participaram, colaboraram no oratório virtual. E essas lives também vão ficar no perfil do Padre Gilson, no perfil do Oratório Virtual. Nós só estamos esperando Larissa entrar. Enquanto ela não entra, acho que nós podemos fazer algumas orações, né, para nosso dia ficar mais radiante, né? Porque tudo com as orações fica melhor, eu acho. Então eu convido vocês a rezar com a gente um Pai Nosso, uma Ave Maria e um exorcismo de São Miguel Arcanjo. Conversar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nossa arma, nossa guarda,
contra as ciladas e embustes do demônio. Instantemente pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe das milícias celestes, pela intercessão divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos esperando Larissa entrar, acho que ela ainda não entrou, pelo menos se entrou, não vi. Não. Larissa ainda não entrou. Vamos aguardá-la. Enquanto isso, nós podemos falar um pouco do nosso tema de hoje, né? Foi uma sugestão de Vivian, a qual eu gostei muito, que é a gente falar da maternidade de Nossa Senhora, né? Do dogma, né? Esse aspecto sagrado da maternidade. Eu acredito que toda maternidade seja um dom de Deus, mas a de Nossa Senhora é mais do que um dom. Ela foi escolhida para acasalar, para abrigar, melhor dizendo, para abrigar o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Então é uma tarefa que, obviamente, somente Deus, conhecendo suas criaturas, soube escolher a mulher certa, né? A Eva certa, a Eva perfeita. Então, hoje nós vamos falar um pouco dessa maternidade. Vivian nos mandou um pouco do Tratado de São Luís de Maria, São Luís Maria de Grignon Montfort, que escreveu esse tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Esse tratado é muito interessante para a gente ler. Depois que Vivian mandou alguns aspectos dele, eu comecei a ler. Realmente é importante para nós católicos, porque ele desfaz, inclusive, muitas dúvidas, ele nos habilita a responder de uma maneira tranquila e eficaz sobre futuros questionamentos, né? Até você falou na outra live, Vivian, queria que você retomasse aquele pensamento que nós cristãos devemos estar sempre preparados para defender a nossa fé. E parece que a nossa religião será sempre uma religião de combate, não só de combate conosco, que somos seres cindidos, né? Seres divididos. A própria queda nos leva a essa conclusão, né? Somos seres entre lá e cá, entre o bem e o mal, e precisamos escolher. Então, a religião católica cristã, ela não só, como é que eu posso dizer, mostra de forma mais latente esse combate interior nosso, como também o mundo parece que nunca vai aceitar completamente o cristianismo, porque quando a gente vê em alguns países algumas conquistas, nós vemos regressões em outras, né? E durante um tempo contávamos até com algum apoio de alguns órgãos de comunicação. Hoje em dia eu acredito que não contamos, porque nós vemos constantemente assassinato de cristãos, perseguições a cristãos, e você não vê mais uma repercussão e nem mesmo um compadecimento, uma solidariedade disso na mídia, né? Circulando no nosso meio. Então, eu queria que Vivian retomasse essa questão A Larissa entrou aqui, vamos convidá-la. De como devemos estar sempre... Você falou que foi um papa que disse isso, né? São Pedro, na carta São dele. Pedro, né? Um apóstolo. Bom dia, Larissa, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Então, eu quero apresentar aqui Vivian Cáliga, que é nossa fiel escudeira. Muito prazer, Vivian. Advogada, mãe de 3 filhos, católica.
esposa do nosso querido Carlos Cálliga. Rafaela, que é professora, também mãe de duas garotinhas já que já são cristãs, né? E não só de batismo, como de vivência, de fala, vieram aqui em casa, mandam poemas para João, e esposa do nosso querido Joaquim de Carvalho. E Larissa Nóbrega, que é professora de filosofia católica. Eu vou falar um pouquinho sobre a biografia de Larissa daqui a pouco, mas eu vou dar a palavra para que você complemente, acrescente e tal. Então, hoje nós tivemos alguns pequenos probleminhas aí, mas acredito que agora São Miguel está nos ajudando, junto com o Beato Carlos Acutis, que é o padroeiro da internet. Hoje é um dia de celebração de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa comunidade da Capela de Nossa Senhora da Vitória, orientados, guiados pelo padre Gilson Magno, e nós escolhemos esse dia para ser um dia, esperamos que vire uma tradição, todo 18 de dezembro, um dia todo dedicado a Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele deu o nome de Christian Day, o dia de Cristo. Então, nós como filhos de Maria, estamos fazendo lives há algum tempo, sempre nos dias em que a igreja celebra Nossa Senhora, não poderíamos deixar de participar, né, de dar nossa contribuição. Hoje, então, nós contamos com a presença da professora Larissa Nóbrega para nos auxiliar a falar. Escolhemos o tema, como eu falei para vocês, da Sagrada Maternidade de Maria e por que devemos essa devoção a ela. Para isso, a gente indica o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís de Maria Grignon de Montfort. Mas antes de iniciarmos a mesa, eu quero apresentar a professora Larissa. Ela vai falar um pouco também do seu trabalho, dos cursos oferecidos, e a gente vai entrar no tema através de algumas perguntas. Eu quero indicar a vocês o perfil de Larissa aqui no Instagram, que é @nóbrega.lari, Lari com I mesmo. Tem muitos cursos e lá também tem o link para vocês entrarem no site pessoal dela, onde tem os cursos também, que é http, né, aquela coisa da internet, Larissa, com 2 S, Nóbrega, tudo junto, .com.br. Então, muito bem-vinda, Larissa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Como eu falei para vocês, Larissa é professora de filosofia há mais de 10 anos, com experiência na rede pública e privada de ensino. Tem mestrado em filosofia pela Federal Fluminense. Seus cursos têm eixos temáticos sobre diálogos entre filosofia e literatura. Tem inclusive o clube do livro, né? Sobre ética e antropologia filosófica. Os seus cursos podem ser adquiridos pelo site da professora e vocês também podem saber mais um pouco dela aqui pelo perfil do Instagram. Larissa é católica e ligada ao grupo Opus Dei. Então, Lari, por favor, fale um pouco do seu trabalho, das suas inserções aí pelo mundo católico. Certo. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz. Eu achei a ideia desse dia muito bacana. É bom, né, separar um dia para fazer divulgação assim desse conteúdo cristão. Então, eu queria agradecer o convite. Bem, então é isso, né, que a Alex falou. Eu sou professora de filosofia e é muito interessante porque a filosofia ela ajuda a entender muita coisa da religião cristã. Então, é uma ótima ferramenta de compreensão da fé. Né? Então, eu cheguei aqui no pedacinho que a Alex estava comentando, né, que alguém falou ali, estar sempre preparados para dar as razões da fé. A filosofia ela ajuda muito nessa empreitada. Né? É evidente que a filosofia não é só isso, mas ela é uma boa ferramenta. Então, a minha experiência assim, como professora de filosofia, né, eu tenho focado um pouco na antropologia filosófica,
a experiência como professora de adolescentes, de adultos, até pessoas bem mais velhas, mostra essa sede de Deus que as pessoas têm. Então, as pessoas têm uma grande saudade de Deus, né? Um grande desejo de encontrar a verdade, e a verdade que a gente sabe que está, né, no catolicismo, né? Que é a verdade revelada. Né? Então, a minha experiência como professora, assim, eu acho que o que mais chama a atenção ao longo de todos esses anos é justamente o desejo que as pessoas têm de encontrar a verdade, a razão da vida delas, né, e a explicação para todas as coisas. Só que muitas vezes as pessoas buscam a verdade, buscam a descobrir, né, todas essas coisas, só que às vezes elas têm algumas resistências, né, porque a gente sabe que nos nossos tempos a religião ela é um pouco mal vista, né, um pouco uma coisa meio fora de moda, né, ou meio opressora, né, ou sei lá. Então, às vezes, a gente precisa recorrer a outros caminhos também para ajudar as pessoas a chegarem à verdade. Né? Então, a literatura, a filosofia, as ciências, de modo geral, elas ajudam nisso. Né? Então, a minha experiência como professora vai para essa linha, assim, né? Do desejo que as pessoas têm de encontrar a verdade e a verdade que a gente tem a oportunidade de conhecer, né? Que é a verdade cristã, né? Que é o próprio Cristo. Larissa, você acha que essa questão da verdade, essa vontade que as pessoas têm, né, esse desejo que elas vão manifestando pela sua experiência de professora, de chegar à verdade, vem também em função de uma repressão pelo fato de ter criado, pelo menos no meio acadêmico, no mundo acadêmico, e eu acho que isso repercutiu na sociedade como um todo, aquela ideia de que não existe verdade kantiana, né? Que tudo é relativo, então se criou uma única verdade, que é a relatividade de tudo no mundo, e me parece que isso foi gerando nas pessoas uma lacuna, né? Porque o ser humano ele não se sente satisfeito, ele não se satisfaz sem encontrar a verdade. A gente percebe que excessos de fantasia, excessos de ilações, elas vão deixando na pessoa um vazio mesmo, uma espécie de falta de chão. Então, eu acredito que esses cursos que eu tenho visto assim, correrem por fora das universidades, das escolas, esses cursos tentam resgatar o lugar dessa verdade, né, que o ser humano precisa. Então, parece uma demanda reprimida. Não sei se você Sim. concorda com isso. Sim, é verdade, porque você veja, a busca pela verdade, ela é própria do ser humano. Né, tá escrito na nossa natureza esse desejo de encontrar a verdade. É para isso que a gente existe, né? Para buscar e encontrar a verdade, né? Que a gente sabe que essa verdade ela não é uma coisa, mas ela é alguém, né? Então, é uma verdade com a qual a gente se encontra, né? E é quem a gente vai amar, é quem a gente vai se adequar a ela. E, claro, por mais que existam ideologias que tentem negar esse fato, né, o próprio relativismo ele é impraticável. Né? Ele é um discurso muito atraente para as pessoas, só que na prática as pessoas são relativistas até certo ponto, até quando convém, que não dá para ser relativista até o extremo. Né? Então, o certo e o errado, as pessoas vão fazer, cada um escolhe o que é o certo e o que é errado até certo ponto, né? Até quando elas não são contrariadas. Né? Então, se você, por exemplo, vai lá e risca o carro de uma pessoa, não existe o certo e o errado, bem e o mal, cada um faz o que quer. Você vai lá e risca o carro dela, mas não, é que pra mim é certo, pra mim não é errado. Ela não vai aceitar esse discurso. Né? Então, cada um aceita o relativismo até a sua conveniência. Então, uma coisa que a gente pode fazer, de fato, isso que você observou, né? A internet, ela é realmente um campo, é um campo aberto. Né? É um campo aberto em que a gente pode falar abertamente, né, até certo ponto, aquilo que não é ventilado nas instituições.
né? Então, nós temos um pouco mais de autonomia aqui na internet e justamente, né, a gente tem notado um crescente movimento aí de verdades, retomada de verdades esquecidas, né? E em algum momento isso vai repercutir também nas instituições. Eu acho que um olhar esperançoso, né, que a tendência, né, talvez não agora, mas daqui a um tempo, né, talvez a gente volte a que as universidades voltem a ser o que a natureza delas, de acordo com a natureza delas, né, que é justamente uma abertura de diversas correntes, né, e não simplesmente um palanque para determinadas visões políticas. Então, justamente, a universidade é o campo, na verdade, né, isso que a internet está sendo, né, na verdade, quase que a vocação própria da universidade, né, de visões diferentes, dialogando ali em busca do conhecimento. Né? Então, como a gente não tem esse espaço um pouco na universidade, a gente começa aqui, mas depois a gente chega lá. Queira Deus, né? Meninas, vocês querem perguntar a Rafa? Não é Alguma interessante essa observação? visão da relativização da verdade, né? Porque quando no ambiente acadêmico, né, essas questões todas que estão explodindo na internet hoje em dia, se a gente for parar para pensar, eu que estive na universidade há 10 anos atrás, isso não se falava publicamente, isso só se discutia mais ou menos nos ambientes acadêmicos. Então é importante a gente observar que o que se discute hoje no ambiente acadêmico vai estar aí na novela das 8 na Globo daqui a 10 anos, né? Então, quando você chegava com uma visão, você se apresentava no primeiro dia de aula, eu sou católica, pronto. Você é ignorante, isso aqui não é lugar para você, você tem que mudar sua mentalidade, olha só, existe verdade, a verdade é relativa. Enfim, tudo bem isso que a Larissa estava pontuando. A internet veio para quebrar mesmo esses paradigmas, veio para mostrar luz, né, para a humanidade, digamos assim, porque abarcou todas aquelas pessoas que estavam com suas vozes caladas, né, digamos assim, ou sem acesso a essas informações. Vivian? Uma coisa que é interessante dessa questão do relativismo, da ausência hoje das pessoas, da busca da verdade e a nossa Santa Igreja Católica, é que realmente a internet, a Santa Igreja Católica, todo mundo fala assim, não, a gente não precisa de religião para se salvar. Mas a verdade é que se a gente não enxergar a religião como tábua de salvação, como sendo o próprio Jesus Cristo encabeçando e nós lá dentro para podermos absorver os ensinamentos da igreja, os sacramentos, né? Obedecer os mandamentos para nos santificarmos, as obras espirituais de misericórdia, né? Materiais. Então, assim, não tem. E a internet trouxe novamente isso a público. E as pessoas estão vendo que isso muda a vida delas. E não é necessariamente, porque até quando a gente faz o mal, a gente está buscando a verdade, a gente tem a orientação, a gente está buscando alguma coisa, está preenchendo um vazio, né? Tentando preencher um vazio. Realmente, sem Deus, não dá para preencher esse vazio. E a igreja, tendo esse espaço agora, realmente é mais ou menos isso que a professora Larissa falou, com um pouco dessa universidade que veio, inclusive, da nossa igreja, né? Hoje não cumpre mais, ela não dialoga, a universidade não permite esse tipo de coisa, e as pessoas não sabem onde preencher esse vazio. E a internet está mostrando que é a igreja católica mesmo. O Mário, seu som está indo e vindo aí. Você está com algum ventilador ligado ou não? Não, Tá a minha internet está maravilhosa. Deu para a gente pegar o grosso, mas às vezes está indo assim, como se tivesse um sopro. Aí acho que é o sopro de vida. Eu coloquei Padre Pio aqui, ó, do lado. Pronto, já está bem acompanhada e bem protegida. Nós falamos do tratado da verdadeira devoção à Virgem, e eu queria retomar, então, o nosso tema, que na sua introdução ele afirma tudo aquilo que a gente já sabe, pela nossa
formação católica, ou pela nossa prática, ou pela nossa conversão, etc. Que que a Virgem Santíssima foi escolhida para abrigar, né, para trazer ao mundo aquele que viria nos salvar. Mas, embora isso seja uma evidência, nós vemos muitas vezes no nosso dia a dia, e até outras pessoas de outras religiões cristãs, que não católicas, mas às vezes mesmo católicos, que vão questionar, não exatamente questionar que a Virgem Maria deu luz a Jesus, mas questionar, por exemplo, que isso seja um sacramento, um dogma, desculpe, um dogma. Questionar, ou então menosprezar, ou ignorar, né? Ou dizer que existe um exagero da parte da igreja em trazer uma devoção a ele, que a devoção deve ser apenas a Deus, né? E até, de vez em quando, confundem essa nossa devoção, esse nosso profundo respeito à Virgem como idolatria, né? Então, o tratado ele é muito interessante porque ele mostra justamente que Nossa Senhora está acima de todos os santos, devido ao fato dela ter abrigado o próprio Deus, né? E não só isso, permaneceu do lado dele, no nascimento, na sua caminhada e na sua morte, e também na sua ressurreição. Então, esse fato, né, que transforma a figura de Nossa Senhora no dogma, e que é isso que São Luís defende no seu tratado. Eu vou citar um trecho mesmo que ele fala. A humildade de Maria se demonstra na sua permanência oculta durante a sua vida. Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagres em vida, embora lhe tivesse dado o poder para isso. Deus Filho consentiu que falasse muito pouco, embora tenha lhe comunicado sua sabedoria. Deus Espírito Santo consentiu que os seus apóstolos e evangelistas falassem pouquíssimo sobre ela, apenas o necessário para tornar Jesus Cristo conhecido. Então, uma das perguntas que me veio ao ler, e que eu passo à professora Larissa, no seu dia a dia como educadora, né, aliando cristianismo e ensino de filosofia, ensino de verdades, né, ensino do saber, da busca do conhecimento. Como você vê esse paradoxo entre humildade de Nossa Senhora e a sua grandiosidade no projeto de salvação do mundo? Sim. Eu acho que quem ajuda a compreender esse paradoxo entre humildade e grandeza é Santa Teresa de Ávila, quando ela diz que a humildade é a verdade. Então, a verdadeira humildade é justamente a consciência da verdade sobre si mesmo, sobre o seu lugar, sobre o seu papel, sobre as suas misérias, sobre os seus talentos, sobre a sua missão e o seu lugar no mundo e justamente a relação do próprio indivíduo com Deus e com os outros, né? O contrário disso é a soberba, né? Que é justamente esse deslocamento e esse afastamento da verdade sobre si mesmo. Quando aquele que é tomado pela soberba, ele está cego em relação à verdade, ele acha que ele é mais do que ele é, né? Então ele tem esse desejo de depor Deus e querer ocupar o lugar de Deus, e o desejo que todo mundo tem de ocupar o lugar de Deus é justamente a função de não ter ninguém acima de mim, e também a função de o criador da natureza, né? Então eu é que vou dizer o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado, e assim por diante. Então, no caso de Nossa Senhora, a humildade e a sua grandeza, elas não se opõem. Na verdade, elas se complementam, são como que as duas faces da mesma moeda, né? Porque né, as poucas palavras recolhidas de Nossa Senhora
nos evangelhos, elas parecem justamente reforçar esse paradoxo. Que a primeira vez que ela, no primeiro momento em que ela aparece justamente conversando com um anjo e falando, né, eis aqui a escrava do Senhor. Então, só o fato de alguém se colocar como escravo já é a consciência da sua condição de inferioridade. Então, ela se coloca ali numa situação assim, de inferioridade em relação a Deus. Só que logo depois, logo quando ela aparece de novo falando, é justamente ela conversando com a sua prima, a Santa Isabel. E ali ela fala, magnífica, né? Ela fala, minha alma engrandece o Senhor, né? O Espírito exulta. E no final ela fala assim, né? E todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Aí você fala, pô, pera lá. Ou é escrava ou é a bem-aventurada, por todas as gerações. Não, é porque é isso mesmo. Porque ela só pode dizer que ela é escrava do Senhor e que no final ela vai ser a bem-aventurada, porque ela sabe que a grandeza dela não veio dela. É uma grandeza que é recebida e que é por dom. Ela não é autora de nada que ela tem de bom, né? Então é justamente esse esvaziamento de si que permite esse ser preenchido por outro. Né? Então, justamente como ela era escrava e completamente esvaziada de si mesma, é que ela pôde justamente abarcar, trazer dentro de si o próprio Deus. Então, quando ela diz que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada, não é porque ela se achava o máximo, mas é porque Deus, ela simplesmente reconhece que Deus fez grandes coisas nela. Né? Então, a função dela, né, a missão dela é justamente trazer Deus para os homens. Né? Então, você vê, eu achei muito interessante esse tema, porque é justamente sobre a maternidade de Nossa Senhora, e a maternidade divina é justamente o primeiro dogma, né, o dogma fundamental que justifica todos os outros dogmas marianos. Né? A Imaculada, a Conceição, a Assunção e assim por diante. Né? E é justamente a forma como os primeiros cristãos reconheciam Nossa Senhora. Né? Ela sempre foi reconhecida como a Mãe de Deus. Né? A primeira oração de que se tem notícia para Nossa Senhora é justamente aquela, a vossa proteção, né? A vossa proteção, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Né? Santa Mãe de Deus. Que acho que é do século II essa oração. Então, sempre, na verdade, a gente não pode, não faz sentido separar a identidade de Nossa Senhora da maternidade maternidade divina. Porque a própria natureza de Nossa Senhora, ela existe, ela é a Mãe de Deus. E tudo que ela tem, tudo que aconteceu com ela e que está relacionado a ela, é em função disso. Né? Então, a própria Imaculada Conceição, né, o fato dela ter sido privada do pecado original, é justamente em função da maternidade divina. Né? Então, na verdade, o paradoxo ele é uma falsa, ele é uma aparente contradição. Parece que contradiz, mas na verdade não contradiz. Né? Então, a grandeza dela e a humildade dela não são contraditórias. Né? Mas, na verdade, uma ilumina a outra. Né? A sua missão ilumina a sua identidade e a sua identidade ilumina a sua missão. Né? E, claro, como professora, né, que é a pergunta que a Alex fez, é justamente, né, como é que a filosofia pode ajudar, ou como é que a professora pode ajudar, é justamente a reconhecer a verdade das coisas e a não se deixar levar pela aparência. Porque os preconceitos, eles são sempre superficiais. Né? Então, quando a gente para um pouquinho, lê, reflete, medita, pergunta, consulta os sábios, a gente vê, não, isso que eu tinha entendido de antemão é porque, na verdade, é simplesmente uma impressão que ela é equivocada. Né? Então, justamente, eu acho que o que a gente pode fazer, né, como professoras, como mães, em relação a esse assunto, mas em relação a todos esses assuntos, é um convite a aprofundar. Né? A aprofundar nas fontes originais, sempre. Né? Então, qualquer coisa, a gente vai aos evangelhos, mas depois a gente vai ao catecismo, depois a gente consulta os santos, né? Porque ali
a verdade, né, ela vai sendo aprofundada, né, ela vai sendo depurada, e a gente vai vendo, né, que a própria fé, ela não é algo irracional. Né? Na verdade, a fé é um elogio à razão, né, e não uma opressão, né, à razão. Certo. E também eu acrescentaria a todos essas indicações que você dá, também ter, se possível, um orientador espiritual, né? Um padre em quem você confia, que possa também, não digo indicar atalhos, mas indicar no seu perfil a sua necessidade naquele momento, quais livros vão sanar aquelas suas dúvidas, aquelas suas questões. Mas é muito importante esse desejo de sair da superfície, né? Você querer mesmo sair da superfície das coisas, da aparência das coisas. E vamos descobrir que muitas coisas que nós considerávamos opostas são, na verdade, complementares, como Larissa acabou de falar. Eu passo, então, a palavra a Rafaela. Você quer fazer alguma pergunta, Rafa? Complementação? Então, eu tenho uma história muito interessante com esse livro do tratado, né, da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Foi o primeiro livro espiritual que eu ganhei quando eu voltei para a igreja, né? E ainda não li totalmente, eu estou de mudança, então meus livros não estão aqui comigo. E ele sempre esteve escondido dentro dos meus livros. Eu nunca consegui encontrá-lo quando eu procurava. E já haviam me falado que o demônio havia escondido esse livro durante 130 anos. Né? Esse livro ficou desaparecido depois que o São Luís e Maria Grião de Montfort escreveu. E eu aqui quis agora tê-lo em mãos e não pude por conta dessa intercorrência da mudança. Mas foi bom que Vivian fez o resumo e me ajudou bastante, né? A ter contato com alguma coisa da obra. Então, São Luís Maria Grião de Montfort, professora Larissa, ele define Maria como a obra-prima por excelência do Altíssimo, né? Maria Santíssima é a fonte selada e a esposa do Espírito Santo, onde só ele tem entrada. Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade. Ele também afirma que Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora. E é esta a principal razão pela qual Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Né? Em sua opinião, professora, esse desconhecimento sobre a Santíssima Virgem, ele permanece no meio católico, na sua opinião? E se sim, por quê? O que a senhora acha? Sim e não. Sim e não. Porque a Igreja Católica, ela é justamente o lugar onde Nossa Senhora é reconhecida, né? A Igreja Católica é o lar de Nossa Senhora, né? E claro, a gente sabe que o que dá vida ao lar é a mãe. É a mãe. Né? Então, ela nunca está ausente, ela nunca esteve ausente. No catolicismo. Nunca esteve completamente esquecida. Porque se isso acontecesse, claro que a gente sabe que o que sustenta a igreja é a Eucaristia, claro, né? Mas Nossa Senhora nunca esteve completamente ausente, completamente esquecida da igreja. Né? Se isso acontecesse, claro que a gente teria muitos e sérios problemas. O que pode acontecer em diversas épocas, eu acho que o que acontece hoje, é justamente algumas ciladas do nosso tempo que podem dificultar um pouco a compreensão da verdadeira Nossa Senhora, a verdadeira compreensão de Nossa Senhora e o seu papel, a verdadeira devoção. Que é, por um lado, uma falta de conhecimento, né? O nosso tempo... claro, isso aqui não é uma visão pessimista, né? Porque cada época tem o seu desafio, né? Cada época tem os seus pontos luminosos e os seus pontos
mais obscuros, tá certo? Né? Seus desafios. Né? Uma das características do nosso tempo, em meio às coisas muito boas, uma característica que precisa ser melhorada é justamente isso que eu estava falando anteriormente, né? Que é a superficialidade. Né? Então, acho que o nosso tempo tem muito isso, assim, né? De ser muito sentimental, ser muito impulsivo, não aprofundar, não estudar, não refletir, não ir às fontes, né? E é claro que isso tem uma repercussão prática em todos os âmbitos da vida. Aí, nesse aspecto do papel da Virgem Maria, é claro que o que pode acontecer é justamente ficar uma devoção sentimental, superficial e pouco doutrinal. Né? Eu acho que talvez o esquecimento, né? não é um esquecimento completo, mas às vezes essa distorção que pode ter é justamente o fruto disso. Né? Porque aí você tem, né? Porque ele é próprio, São Luís, ele vai citar isso em algum momento, né? Isso vai aparecer em alguma pergunta, mas eu acho que eu já vou adiantar aqui, que é justamente, né, essas visões que se pode ter em relação às devoções. Há aqueles que aceitam tudo passivamente e há os que criticam tudo. Então, a gente pode correr o risco de ter os dois extremos, né? De uma devoção mariana ter uma impressão de ser algo infantil, superficial, uma coisa meio bobinha, de pessoas pouco esclarecidas, em que historinha para boi dormir. Aí, claro, isso chega a algumas pessoas, só que outras pessoas falam assim, não, eu não aceito esse tipo de devoção, porque eu, sei lá, sou uma pessoa esclarecida, uma pessoa que estuda e tal, isso aqui não é para mim. Só que, na verdade, não. Como é que a gente faz para resolver isso, para não cair nesses dois extremos? É justamente uma devoção que ela é, ao mesmo tempo, muito bem fundamentada na doutrina, tá certo? Muito bem fundamentada na doutrina, ao mesmo tempo que ela não é teórica. Ela é prática, porque nenhuma devoção é teórica somente, nenhuma devoção é um conceito. Porque a devoção em si, a natureza da devoção é a relação. Só que o que uma relação pressupõe? O que uma relação pede? O conhecimento do outro, só que esse conhecimento vem do contato também. Certo? Então, não posso ter simplesmente um contato que é mera impressão, mero sentimento, mas eu também não devo cair na armadilha de achar que basta conhecer, basta saber para me relacionar. Né? Então, a gente pode cair nesses dois extremos, de transformar os assuntos, os temas teológicos, os temas religiosos, no mero conceito, no mero estudo, no mero objeto. Transformar pessoas com quem a gente deveria se relacionar como assuntos que a gente estuda. Né? O que seria um exagero, mas também não cair no extremo oposto de basta aquilo que eu sinto ou a minha impressão que é suficiente. Também não é. Porque eu preciso saber, para eu lidar adequadamente com uma pessoa, eu preciso saber quem ela é. Eu preciso saber quem que essa pessoa é. Então, acho que existe esse esquecimento, tá certo? Que não é absoluto, né? Que é uma coisa pontual, mas eu acho que esses dois caminhos podem ajudar. Né? Então, de fato, ela nunca foi esquecida, ela nunca foi deixada de lado. Você vê, olha, mesmo, a gente poderia entrar aqui, né? Mesmo no protestantismo, os primeiros protestantes, né, o próprio Lutero, que é o pai do protestantismo, ele tinha uma devoção à Virgem Maria. Então, tem orações dele. Né? Então, claro que isso foi sendo esquecido ao longo do tempo, né? Por diversos motivos. Mas o cristianismo raiz, vamos dizer assim, o essencial, é inseparável a figura de Jesus Cristo da figura de sua mãe. Né? Como ao longo do Evangelho, isso fica evidente no início da vida dele, no fim da vida dele, nos momentos pontuais da vida dele,
sempre onde ele estava, a mãe dele estava também. Né? Então não tem como separar uma coisa da outra. E São Luís, inclusive, nesse tratado, ele lista a verdadeira devoção. Né? Ele lista etapas dessa devoção e como ela deve vir do interior, e aí ele vai. É interessante ser consultado também para dúvidas. Mas eu passo a palavra à Vivian. Queria fazer uma pergunta, uma colocação. Tudo isso que... Estão me ouvindo bem agora? Estamos. Áudio. Você botou o fone, né? Eita, foi. Então, Então, tudo isso que já foi falado muito sobre a humildade, etc. Na verdade, São Luís, nesse livro, ele vem traçar toda a questão da aceitação de hierarquia, né? E obediência, que hoje em dia, eu costumo falar que já tem até uma imbecilização que estão fazendo com nossos jovens, né? Eles se tornam pessoas que não conseguem amadurecer, né? E eu acho que isso vem muito do fruto da mudança da educação e não conseguem entender a hierarquia e a obediência, a importância disso até na vida prática deles em relação à família, em relação a algumas instituições, né? E dentro da igreja, a gente vê que a igreja ela é formada por hierarquias, né? Quando você estuda a questão espiritual também, existe hierarquia celeste, então a gente não vê isso como algo ruim, né? E São Luís Maria, ele coloca isso como algo muito importante entre a hierarquia e a obediência, entre Maria e Jesus, mas de uma forma muito sutil, muito delicada, de uma forma que não precisa estar explícita, e as pessoas não conseguem perceber, talvez, esse tipo de coisa. E tem um texto aqui que é bem legal dele, porque se Maria tem uma relação tão íntima com a Santíssima Trindade, claro que ela vai absorver essa santidade dos três, né? Do Deus, no formato de cada uma dessas pessoas. E aí ele fala assim, ó, que é bonito. É certo que nosso Senhor no céu é tão filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das mães. Isso não rebaixa Jesus, pois Maria não manda nele como uma mãe da terra mandaria em seu filho, que está abaixo dela. Por isso não pede, não quer, não faz nada que seja contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Né? Então, professora Larissa, eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma análise da sua vivência sobre se existe realmente esse conflito entre hierarquia e obediência, inclusive dentro da Igreja Católica, entre os leigos, fiéis, etc., até mesmo entre o clero, se a senhora observa algo do tipo. É interessante que o termo obediência vem de ouvir, né? Então, a verdadeira obediência, ela pressupõe a escuta, né? Porque a obediência, ela não é uma imposição, né? Só está em condição de obedecer aquele que é capaz de ouvir ouvir o seu interlocutor e aderir voluntariamente à proposta. Então, a verdadeira obediência, ela nunca é uma imposição violenta, né? Da minha vontade, né? Porque a obediência, ela pressupõe, então, a capacidade de ouvir, né? Essa adesão voluntária à vontade do outro, e essa adesão voluntária à vontade do outro não é a adesão a uma vontade arbitrária. Então, uma pessoa, ela obedece quando ela reconhece que aquilo que o outro me pede ou me sugere ou manda que eu faça faz sentido. Isso que ele está me dizendo, eu ouvi o que ele me disse, eu ouvi o que ele me pede, isso faz sentido. Não é simplesmente a vontade dela, não, isso faz sentido. Então eu vou aderir a isso porque eu quero. Essa é a verdadeira obediência, né? Então a verdadeira obediência pressupõe isso. Então, isso de um lado, né? Então a obediência, é importante a gente olhar com bons olhos para a obediência, né? Que a obediência não é uma coisa que diminui a minha inteligência
ou que aniquila a minha vontade. Na verdade, é o contrário, né? Só pode obedecer quem é inteligente e livre, tá certo? Então, obedecer, na verdade, não é se rebaixar, né? É reconhecer o seu lugar na realidade. Por isso, então, que a obediência ela está ligada à hierarquia, né? E que a hierarquia também não é algo opressor, porque a gente reconhece, né, a realidade, tal como ela é constituída, ela é hierárquica. O que a hierarquia quer dizer? Que existem coisas que estão acima, coisas que estão no meio e coisas que estão abaixo. E não tem problema, porque aquilo que está em cima não está pisando no que está embaixo. São peças, tá certo? Que compõem o mesmo quebra-cabeça, tá certo? E muitas vezes, né, claro que em relação a Deus não é assim, né? Mas em relação à própria natureza, muitas vezes aquilo que está embaixo, ele está sustentando o que está acima dele, tá certo? Então, isso se aplica em algumas coisas e é evidente que isso não se aplica a todas as coisas, né? Mas é só olhar também que o reconhecimento da hierarquia, que a própria hierarquia ela também não é algo arbitrário. Ela é a forma como a realidade está constituída. Então, quando a pessoa olha com bons olhos para a hierarquia, ela está reconhecendo que existem não só coisas que estão acima, coisas que estão no meio, coisas que estão abaixo. Ela reconhece que existem coisas que valem mais, coisas que são indiferentes, e coisas que valem menos e coisas que não valem nada. Tá certo? Então, a própria sabedoria da vida está em justamente reconhecer qual que é a hierarquia de valores. O que vale mais, o que não... Né? Porque aí a pessoa que vai reconhecendo o valor das coisas, a hierarquia de valores, ela vai justamente melhorando. E ela vai sendo capaz de obedecer à própria realidade, ouvir o Deus que fala por trás dessa realidade. Tá certo? Bem, em relação a essa relação entre obediência e hierarquia na prática, desde Adão e Eva, isso aí é um problema. E até a segunda vinda vai ser um problema, porque o que atrapalha muito o reconhecimento disso é, claro, o fato de sermos seres decaídos e porque corre nas nossas veias o veneno da soberba. Né? Então, quanto maior a soberba, né? Quanto mais a soberba vai ganhando espaço na nossa consciência e no nosso coração, mais difícil é reconhecer a hierarquia e o meu lugar na hierarquia, e mais difícil é obedecer. E aí a gente vai querer mandar, tá certo? Então, eu acho que, claro, em todos os lugares, tá certo? Em todos os ambientes, existem desafios em relação a isso. E que eu acho que o que pode ajudar, né, enfim, dentro das relações da igreja e fora da igreja, acho que em todos os lugares, é justamente olhar, de novo, né? Eu acho que olhar, primeiro é tentar entender o que afinal de contas é a tal da hierarquia, o que afinal de contas é a tal da obediência. Porque depois que a gente começa a entender um pouquinho mais, isso não passa a ser um peso. Eu não vou querer ocupar um lugar que não é meu. Sei lá, se a mim coube a função de orientar, de liderar, eu não posso lavar as mãos disso e querer ficar na plateia, tá certo? Agora, se o meu lugar não é lugar de liderança, de comando, eu vou ocupar contente o meu lugar, porque muitas vezes, estando aqui nos bastidores, né, muitas vezes eu vou estar sustentando outras coisas dali, tá certo? Então, eu acho que o segredo aí seria justamente cada um reconhecer o seu lugar na vida, no mundo, nas relações em que ela nutre e amar esse lugar. Né? E não tanto faz se está aparecendo, se está oculto, se está mandando, se está obedecendo. O que importa é que eu faça aquilo que eu tenho que fazer. E que eu faça bem. Não importa, né? Porque no final das contas nós seremos julgados, né? Como diz o São João da Cruz, pelo amor. Né? Não, né? Então, se eu fiz bem aquilo que eu tinha, se eu cumpri o meu papel. Não se eu cumpro o papel do outro, se eu fiz o que eu queria, mas se eu fiz o que eu tinha que fazer. Né? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado.
Então, eu não vou lavar as mãos da responsabilidade que recai sobre os meus ombros, mas eu também não vou exigir para mim uma responsabilidade que não é minha, né? Então, eu acho que é por aí, assim. Olha só, por falar em hierarquia, o poeta, o poeta maior do oratório virtual está aqui fazendo assim para mim. Ah, isso é Realmente, importante! realmente a gente chegou em 11 horas, eu nem percebi, gente. Vocês perceberam? Eu quero Não, porque a agradecer. Larissa é incrível. Obrigada. Eu gostaria que tivesse mais tempo, mas você vai ficar como uma pessoa que vai vir nesse oratório, né? Você já participou da mesa cultural com João Filho, agora participou das Filhas de Maria. Saiba que nós vamos lhe chamar outras vezes. Até porque eu acho que a conversa está indo muito bem, né? Foi muito bem e muito proveitosa. Então, eu quero mais uma vez agradecer sua disponibilidade em vir participar dessa nossa mesa de. Eu estou lacrimejando, gente. Não sei se é emoção, acho que é a claridade. Pode ser. Eu tenho um astigmatismo e lacrimejo horrores. Esse óculos não tem aquela proteção que o outro tinha. Enfim, mas eu quero agradecer muito a você, Larissa, também a Rafaela e Vivian, e lembrar mais uma vez a vocês o perfil de Larissa, arroba Larissa, não, arroba nóbrega.lari no Instagram. Entrem lá e vocês vão ver o link também para o site, que é o nome dela, Larissa Nóbrega, tudo junto, 2s.com.br, certo? E para os cursos dessa professora que vocês viram aqui, que vale muito a pena, né? Por essa palhinha aí que ela deu para a gente. Eu quero pedir a vocês, para a gente terminar, com um Salve Rainha, em homenagem à nossa rainha, humildíssima e santíssima e grandiosíssima, Virgem Maria. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa. Salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitíssimo obrigada, meninas. Vamos nos despedindo e vocês continuam no oratório virtual, que continua com a programação até às 17 horas. Aliás, até às 18. Até às 18. Perfeito. Até mais. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todas. Foi uma alegria estar com vocês. Eu estou disponível sempre que vocês precisarem, quiserem. É só marcar. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Salve Tchau, Maria. Tchau, gente.